O objetivo do nosso encontro hoje é tratar do tema arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as etapas da nossa recuperação quando nós reconhecemos que cometemos um engano. E aí nós lançamos a pergunta para ninguém responder, mas para a nossa reflexão: quem é que não cometeu enganos? E vamos também ver os possíveis caminhos que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus e no Espiritismo para a recuperação do nosso engano. Nós trazemos uma acentuada consciência de culpa. Ela está muito presente em nós. É como algo atávico, alguma coisa que é fruto das experiências anteriores e que influencia o nosso presente. Essa consciência de culpa, ela é induzida principalmente pelo ensinamento dogmático das religiões tradicionais. E mesmo quando nós lutamos para escapar dessa influência dogmática, nós ainda sofremos, por conta dos hábitos que nós desenvolvemos ao longo do tempo, ainda sofremos as consequências daquilo que nós recebemos durante séculos e milênios como sendo a verdade. A educação religiosa tradicional estabeleceu essa consciência de culpa e também a ideia de castigo pelas faltas cometidas. Nós chegamos ao ponto, e vejo que nós estamos nos incluindo, porque nós somos reencarnacionistas. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós não podemos apontar dedos e fazer críticas. Nós vamos examinar nossa própria situação. Se nós estamos onde nós estamos hoje, na situação em que nós nos encontramos, foi o que nós construímos assim. Não foram os outros que fizeram isso. Nós somos o que nós nos fizemos. Essa é a grande diferença do espírita. Quando nós vamos entender que não há culpa de ninguém, mas também não é culpa nossa. Nós vamos examinar que o Espiritismo, ele vai nos orientar para o fato de que não há o pecado. Não há pecado? O pecado, ele está profundamente ligado a uma ideia de culpa e de erro irremissível, ou de engano, erro que a gente cometeu, que depende de outros para que a gente solucione, de intermediários entre nós e Deus, nosso Pai. Então, quando a gente se sente culpado por algum pecado, normalmente o indivíduo não se sente capacitado para solucionar o próprio problema. Se chafurda naquilo que a gente chama de peso de consciência e precisa recorrer a alguém para solucionar o problema. Vem a ciência, se desenvolve, combate a ideia da religião, mas não elimina o confessor. Cria os consultórios de psicanalítica, de psicanálise, porque nós temos necessidade disso. Não há nenhum engano nisso, nenhum erro. É uma necessidade da nossa evolução espiritual, para que nós aprendamos a nos libertar de nós mesmos. Porque o inimigo não está fora. O inimigo está dentro, e ele tem nome. É colocado pelos espíritos para Allan Kardec como sendo uma das grandes chagas da humanidade, irmão gêmeo praticamente de uma outra chaga da humanidade. É o egoísmo e o orgulho. Eis aí o nosso grande desafio, eis onde se encontram os nossos problemas. 913 é a pergunta do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar, dentre os vícios, qual o que pode ser considerado radical. E os Espíritos já informamos isso várias vezes: o egoísmo. Então o egoísmo é o pai de todos os nossos demais vícios. Quando o indivíduo fuma, por exemplo, é a ausência de amor a si mesmo, que vem de um processo de egocentrismo. Quando o indivíduo se prejudica de alguma maneira, é a ausência de amor a si mesmo. Quando o indivíduo prejudica o semelhante, é um grito que ele está emitindo para que o semelhante o veja e perceba o quanto ele é necessitado e precisa de ajuda.
que é uma forma que a gente tem de tentar nos livrar daquilo que nos incomoda. Então nos fazemos agressivos e intensificamos o processo de dor e de sofrimento com isso. Então o culpado tem que pagar. Ou ele paga através da autopunição ou da punição imposta por outros. Então os escravos dos dogmas e dos rituais substituímos ao longo do tempo a nossa liberdade pela escravidão voluntária, nos entregando a esse tipo de pensamento. Precisamos nos libertar disso. Dentro dessa visão, 3 possibilidades então surgem para nós. O primeiro é o da culpa. Eu errei. Aí entro num processo de culpa. O remorso e vem a autopunição. Nos domínios da mediunidade, no capítulo 4, nós encontramos a história de um rapaz que está no mundo espiritual com o braço ressequido. Braço seco, parece um galho de árvore. Qual é a história? Enquanto encarnado, ele agrediu o pai. E o pai o amaldiçoou, porque ele golpeou o pai com o braço e o pai disse que o braço dele se secaria. Ele viveu a vida e quando desencarnou o braço estava seco, no perispírito, por um processo de culpa, de remorso. Então não é a maldição do pai que fez secar o braço do indivíduo, mas a consciência do próprio indivíduo é que o levou a essa situação. Então, esse é um exemplo. Aí surge a possibilidade de cometer outros enganos. Porque o indivíduo que está mergulhado no processo de culpa sintoniza com outros seres encarnados e desencarnados que vibram na mesma faixa e intensifica o potencial de voltar a cometer o engano. Porque está vibrando numa faixa negativa e porque está recebendo as influências negativas de outros que também não acreditam na possibilidade da recuperação. E então cria essa situação. Na Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1867, em janeiro, nós encontramos a referência a um romance espírita que teria sido escrito por um autor, em que ele coloca ali no romance um homem e uma mulher que assassinam um cambista. Cambista que troca dinheiro, troca moeda, não é? E então esse cambista, eles assassinaram para ficar com todo o dinheiro dele. E esse cambista vai reencarnar como filho deles depois, porque a fortuna que eles tiraram, eles precisam devolver de quem eles tiraram. Então nós vamos olhando quais são as perspectivas, tá bem? O inimigo não irá para longe. É por isso que tem que tomar muito cuidado com essa história de expulsar o demônio. Não é? Porque o demônio, entre aspas, não existe. O que existe são irmãos nossos equivocados como nós. Então, quando há uma ligação desse indivíduo conosco, é por alguma razão. E o caminho não é a expulsão do indivíduo, senão a convivência para aprender a nos perdoar uns aos outros, é nos respeitar. E a justiça divina, então, proporciona que isso aconteça. Não queremos de maneira nenhuma, não tem problema. Vai nascer como filho, neto. E a história vai, então, dando para nós a opção, a oportunidade, não é? Da recuperação. E aí a perda de tempo. Bem, nós perguntamos no início, quem não cometeu enganos? Depois de já estar frequentando a FEB, depois de haver estudado o Espiritismo desde os nossos 9 anos de idade, lendo André Luiz, depois Kardec, um dia cometemos um engano que nós reputamos imperdoável para a nossa consciência. E entramos num processo de remorso terrível, terrível. Morávamos numa república com 11 rapazes. E aí descemos com um livrinho na mão, Fonte Viva, do apartamento para debaixo do prédio, lá em Brasília, e sentamos ali, oramos, pedindo ajuda ao meu mentor espiritual, no caso, aos bons espíritos, e abrimos Fonte Viva, lição 90.
Emmanuel diz assim, com as minhas palavras: arrepender-se depois de um engano é muito natural, inclusive necessário. No entanto, por causa do engano, entrar num processo de remorso e de autopiedade é perda de tempo. Terminamos de ler a lição, oramos agradecendo, subimos o apartamento, deixamos o livro e fomos para a FEB. Naquela época não tinha cercas. Quem visitou agora vai encontrar, não é todo cercado, não havia cerca. Havia uma guarita, nem sempre tinha alguém lá, a gente entrava simplesmente. Era um domingo pela manhã, não tinha ninguém na FEB, mas o prédio redondo, chamado Unificação hoje, estava em construção. E nós íamos lá, em grupos de jovens, para catar os pregos. Que quando está se fazendo os andaimes, as construções, se fazia com prego, não é? E caíam os pregos. O funcionário custa muito caro para ficar catando prego, não valia a pena. Então a FEB tinha que comprar pregos. A gente ia lá, como o nosso trabalho era voluntário, não custava nada, nós catávamos todos os pregos, botávamos de novo nos saquinhos para serem reutilizados. Então fui para lá, catei o saquinho para catar prego e meditar no que iria fazer para não cometer mais aquele engano, no início reputado como irreparável. Não há engano irreparável. É por isso que Pedro coloca na sua primeira epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos traduzir como espíritas: o amor cobre a multidão dos enganos, porque o pecado implica na necessidade de buscar um cura, um confessor, um consultório psicanalítico, para a gente colocar para fora e alguém resolver o nosso problema ou nos ajudar a resolver. Se a gente não dá conta sozinho, não há nenhum problema. Mas o Espiritismo vem nos convidar, como Jesus nos fez, para aprender a falar com nosso Pai, nosso Criador. Abrir a nossa consciência, onde Ele inscreveu, assinou a sua obra, onde está, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei dele, nosso Criador. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando nós abrimos a consciência para o nosso Criador, nós sintonizamos com os planos superiores da vida e começamos a entender muito melhor qual é o nosso papel. O que é que nós viemos fazer aqui? Quais são os nossos potenciais? Por que nos perder num complexo de culpa, quando nós podemos dar o passo seguinte e já entrar no processo da reparação do engano que a gente cometeu? Então, a aceitação... Bom, vamos lá. Perda de tempo, e o início normalmente é sempre a expiação. Nós cometemos um engano, nos arrependemos, vem a expiação, a reparação e aí a nossa integração no caminho do bem, para não voltar a cometer mais o mesmo engano. Bem, a aceitação então abre para nós esses dois caminhos. A expiação, sofrer o que provocou e passar por dores e sofrimentos que são reconstituintes. Prestem atenção, nós estamos saindo de expiação e provas para a regeneração. No mundo de regeneração ainda há a prova, mas não as pungências da expiação. Então nós precisamos entender como espíritas que nós vamos caminhar para sair da expiação. O complexo de culpa ainda está sintonizado com o nosso passado de expiação e provas. A consciência de que nós podemos recuperar, regenerar e trabalhar no sentido do bem é sintonia com o mundo novo, a nova era, a era da regeneração. Bem, então, o primeiro caminho que se abre é esse da expiação. O segundo caminho que nos abre é o da reparação. Recompensar pelo mal que foi provocado. Produzir o bem. E é tão interessante, dentro da justiça divina, porque há uma contabilidade, não é? Quem estudou um pouquinho de contabilidade sabe como é que é.
Mas é tão lógica a coisa que é fácil de entender, mesmo quem não estudou contabilidade. Basta entender, quando a gente tem uma conta no banco, a gente pode sacar se não tiver alguma coisa lá? Só se tiver um cheque especial, mas aí paga juro, né? Não é assim? Então tem que ter alguma coisa para tirar, não é? E quando a gente tira, o que que acontece? Diminui, não diminui? E se não colocar de novo, acaba, não acaba? Aí entra na dívida. Tudo bem isso? Na contabilidade divina funciona um pouco diferente. Para dar é preciso ter. Prestemos atenção. A imagem que o Haroldo Dutra utilizou foi aquele do avião, quando a gente faz a viagem. Que tem um momento, não é, que fala dos procedimentos. E diz assim, num caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua e depois ajude alguém que precise. Então, para a gente ajudar, é preciso efetivamente ter, né, uma preparação. E a vida vai nos dando essa preparação. Muito bem. Então, tem que ter alguma coisa para dar. Em nosso lar, isso fica muito claro. Quem leu o Nosso Lar, levanta o braço só para a gente ter uma ideia, uma visão. Pode levantar o braço, não sejam tímidos. Quem leu o Nosso Lar? Quem viu o filme Nosso Lar? Mais gente viu o filme. Ainda essa semana estava conversando com a minha mulher. Ela disse, você vai ver esse filme? Tem um livro. Aí eu disse para ela, mas eu comecei a ler o livro e não achei tão legal, né? E o filme está legal. Aí ela disse assim, raciocínio de preguiçoso. É mais fácil ver o filme, mas o filme é uma interpretação. Quem lê o livro e viu o filme vai ver a diferença que tem de um para o outro. O livro é muito mais rico. E lá tem uma situação que não aparece, não é na história ali, no filme, porque no filme não tem como retratar tudo que está colocado lá no livro. Então é muito importante que a gente leia o livro para a gente poder ver, não é? Como é que a coisa funciona em nosso lar. Quando André Luiz quer trabalhar, ele era médico. E ele chegou lá, depois de 8 anos no umbral, foi recolhido, e ele chegou e foi sentindo necessidade de trabalhar, fazer alguma coisa, porque ele estava recebendo tudo lá, né, alimento e tal, amizade e tal, e, né, foi socorrido, recuperou do problema que ele chegou, então ele queria fazer alguma coisa, e ele resolveu ir pedir para o ministro. O que ele queria? Ser médico? Ele não era médico? Ele queria um consultório lá. Prestemos atenção. E aí o ministro lá só recebia de 2 em 2. E André Luiz, quando viu que ele estava conversando com a mulher, já não queria mais pedir nada, ele queria ir embora. Porque a mulher estava pedindo para ajudar a família dela. E o ministro disse para ela, quantos bônus horas a senhora tem de crédito para doar, para ajudar a sua família? Ela, é que nunca achei nada que eu gostasse de fazer, não é? Fazia anos que ela estava em nosso lar, vivendo da economia alheia e não tinha feito nada. Então ela não podia interceder pela família. Prestar atenção? Para ajudar é preciso... Tá bem? É isso que nós estamos falando. Então, aí a gente vai e ajuda, tem crédito. Bom, só para fechar o de André Luiz, para quem não leu, né, tem que ler como é que André Luiz encontrou trabalho. Será que ele foi médico lá? Quem não leu vai ver. Como é que ele, não é, encontrou trabalho em nosso lar. Então, a pessoa tem algum crédito, intercede em favor de alguém, ajuda a pessoa e doa daquilo que tem. Então diminuiu, não diminuiu? Porque ela tirou do que ela tinha. Só que na contabilidade divina, aquilo que ela tinha é reposto, acrescido. Porque ela se desprendeu, ela deu, ela doou, então ela merece receber mais. E é por isso que aquele que tem, mais será dado. Também aquele que coopera, amplia a sua capacidade de cooperação. É a questão dos talentos, que está muito bem exemplificado, não é? Lá na parábola. Então nós temos esses dois caminhos. Nós temos
Dentro da aceitação, a expiação e a reparação. Nós temos 3 possibilidades que surgem, a gente estava comentando. Um é a culpa, o outro é a aceitação, e uma terceira caminho, é alternativo. Não é que seria, neste caso, o terceiro caminho, o amor cobre a multidão dos enganos, conforme nós falamos de Pedro, e a geração de créditos pelo bem para fazer o bem, e a contabilidade divina que nós explicamos aqui. Qual dos caminhos vocês acham que é melhor? Gente, fazer o bem para os outros é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo, não é não? Invariavelmente eu me lembro dessa história. Um palestrante espírita, segundo consta, foi no Rio de Janeiro. Ele terminou a palestra no centro, ia voltando para a casa dele a pé, porque ele não morava muito longe. E ele ia passando assim na frente de um tipo esse bar lanchonete, e tinha um homem caído bem na frente, assim, deitado na calçada. E ele passou, olhou assim e falou: ih, esse aí tomou todas hoje. E foi embora. Depois de já ter andado uns 200 metros, ele começou a lembrar da palestra que ele tinha feito lá no centro. Quem será que estava tucanando a cabecinha dele? O mentor que tinha inspirado ele, né? Provavelmente o anjo da guarda dele. Ele pensou: meu Deus do céu, como é que eu sei que ele tomou todas, se eu não perguntei? E se ele estiver passando mal? Resolveu voltar. Só que na hora que ele estava se aproximando, ele viu uma mulher muito elegante, salto alto, uma bolsa daquelas assim, não vou nem falar a marca, né? Porque senão eu vou fazer propaganda, tá? Daquelas assim que você tem que vender o carro para comprar a bolsa. E então ela chegou no homem antes dele. Ela vinha andando com passos seguros, agachou com dificuldade e começou a conversar com o homem. Ele não podia ouvir, ele estava a meia distância, se sentiu constrangido de se aproximar, ele ficou vendo aquilo. Aí a mulher falou durante algum tempo, se levantou e entrou no bar lanchonete. Ele ainda assim ficou olhando, né? Não sentiu a vontade para se aproximar. Daí a pouco ela saiu com um pacotinho e com uma garrafinha de água. Aí ela veio e ela tentava botar, o homem ainda estava deitado, a água na boca dele, começou a tirar pedaços de um alimento que ela comprou, colocado na boca dele. Daí a pouco o homem fez menção de se encostar na parede, ela ajudou ele a se encostar na parede e continuou dando alimento, dando a água para ele. Lá pelas tantas o homem fez menção de segurar a garrafinha de água e ela ajudou ele a segurar para ele tomar sozinho. Daí a pouco ele queria pegar o alimento ele mesmo, ela ajudou ele a pegar o alimento e tal, e sempre conversando com ele, e o palestrante ouvindo aquilo ali. Terminou, né, aquela situação ali, ela ajudou, o homem já estava comendo sozinho, quase no final do sanduíche. Ela abriu a bolsa, tirou uma nota poupuda, dobrou a nota, o homem todo constrangido, enfiou no bolso do homem, e se levantou e foi embora. O que o palestrante aprendeu? Muitas vezes nos passa adiante. Aí eu pergunto para mim mesmo: quantas vezes eu estava vendo televisão ao lado da minha mulher, eu senti sede, me levantei, tomei água e não ofereci para ela? Coisa simples, do dia a dia. Quantas vezes a gente dá uma bronca naquele que a gente ama dentro de casa, porque ele tem que fazer como eu quero. E esqueço, não é? Que é com a fraternidade, é com o diálogo, é com o envolvimento carinhoso. Que se eu quero que alguém faça, eu preciso tomar a iniciativa de fazer. Porque as palavras, elas até podem comover, mas os exemplos arrastam. Então, o Espiritismo, ele nos convida para a conscientização. A lei natural ou divina está inserida na nossa consciência, como a gente falou. E há uma lei que se chama de causa e efeito, que regula as relações entre todos nós. É uma lei que não depende de juízes, não depende de tribunais, não depende de advogado. É uma lei que funciona no tribunal da própria consciência de cada um. E essa lei computa tudo. E o espírita tem um aspecto meio negativo, que traz lá do passado, como a gente falou. Quando fala ali de causa e efeito, já se arrepia todo. E pensa nas dívidas que tem. Mas a lei de causa e efeito computa também as coisas positivas que a gente faz.
E o caminho é efetivamente o trabalho no sentido do bem, para que aquela multidão de enganos lá para trás sejam reparadas com as nossas ações positivas. Então não há engano sem consciência. A gente nunca comete um erro se a gente não sabe que está cometendo o erro. Prestemos atenção, Deus é justo. É por isso que é colocado muito claramente: não há responsabilidade enquanto o indivíduo não sabe o que ele está fazendo. Então, quando a gente sente remorso, é porque a gente sabe que fez errado. E não há culpa de ninguém. Há uma responsabilidade nossa, que basta assumir e seguir adiante, fazer o que tem que ser feito. Porque não vai adiantar ficar se remoendo, ressecando o braço, nascendo coxo, cego, porque esse período era da expiação e provas. Agora nós temos que aproveitar os recursos que nós temos. E se eu nasci sem um braço, mas eu tenho outro, esse é para fazer o que tem que ser feito. Estou sem um olho, mas eu tenho um para fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho discernimento muito claro ainda, mas o que eu já tenho condição de entender, isso eu tenho que fazer. Porque Deus não está esperando que eu saiba toda a lei dele para depois começar a fazer. É por isso que a cada um é pedido conforme a sua possibilidade, a sua condição. E não há como comparar uns com os outros. Não há ninguém privilegiado. Há pessoas que dizem assim: mas para Jesus foi fácil, ele já era um espírito superior quando ele veio e esqueceu todo o caminho que ele fez para virar um espírito superior. Ou será que ele virou espírito superior porque Deus quis, olhou para ele, gostou da carinha dele e disse: esse vai ser anjo, pronto. Será que é assim que funciona? Nós sabemos que não é assim que funciona. Ele é o que é porque ele construiu o que ele é. E veio nos ensinar que nós também podemos fazer. Podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda. Porque ele não fez tudo que ele podia. Ele fez algumas coisas, só para a gente ter uma ideia, não é? Só para a gente ter uma ideia. Então, o arrependimento é natural e se manifesta mais cedo ou mais tarde, a depender do nível de conscientização do indivíduo. O arrependimento é natural, mas há necessidade do perdão, o auto-perdão, a autoaceitação, o reconhecimento que nós somos potenciais em desenvolvimento e que não há que se comparar com o outro. Nós temos que olhar para o nosso passado e olhar hoje como é que nós estamos. E usar as lições do Evangelho. Eu vou me lembrar aqui, pedir licença, para comentar a respeito do meu paizinho. Nosso paizinho, nós somos 4 irmãos. No tempo que a gente ainda era criança, nós começamos a fazer o Evangelho em casa. E eu me lembro de algumas vezes, ele viajava muito, era caminhoneiro, mas quando ele estava no dia do Evangelho, ele participava. E ele não teve estudo. Ele aprendeu a ler com o irmão mais velho, só lê para ele até hoje. Mas uma das primeiras memórias que eu tenho da minha vida é do meu pai sentado na cama de manhã lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente fazia o estudo do Evangelho, a lição caía, ele examinava a lição normalmente nesse seguinte sentido: poxa, vou dar um exemplo. Essa lição falou do perdão. Essa semana eu briguei com fulano. Poxa, foi tão feio que o fulano disse que nunca mais quer fazer negócio comigo. Isso não está bem, olha o que a lição está falando. Eu preciso ir lá pedir perdão para o fulano. E ele ia. No decorrer da semana ele ia lá, conversava, não sei como é que ele fazia. E aí depois, quando era o próximo evangelho que ele estava, a gente ficava curioso e perguntava: e aí, papai, falou com o fulano? Falei, meu filho, já estamos fazendo negócio junto de novo. Então, as lições são para o nosso uso. E todos nós temos condição de fazer isso. Não há ninguém que esteja impossibilitado de fazer isso. E quanto mais difícil for para a gente, maior é o desafio, maior será o mérito se a gente conseguir vencer. Porque só no esforço na intenção do bem, já há virtude. Assim diz os Espíritos para nós. Isso já é começo de virtude. Olha como é maravilhosa a lei de Deus. Então todos nós temos a condição de nos encaminhar então nesse sentido. Há a necessidade do auto-perdão, de nos aceitarmos como nós somos,
Nós não somos perfeitos mesmo. Ainda temos um longo caminho, provavelmente. No entanto, nós já fizemos coisas positivas, que muitas vezes nós não conseguimos ver. Ah, mas não será egoísmo se eu ver que eu fiz coisas positivas? Se contar para os outros, sim. A depender do contexto, pode ser egoísmo. Mas a autoanálise, ela é fundamental. Examinemos. As respostas estão todas num livro chamado Os Evangelhos. O Novo Testamento é um compêndio. Cada um dos 4 evangelistas e as epístolas são caminhos de libertação. Caminhos, portanto, de evolução espiritual. E aí vem a espiritualidade. Depois que a gente fez o que fez, que houve um período em que ninguém travava contato com o Novo Testamento. Até os curas, eu pareço ter essa memória viva aqui do meu passado. Quando queria consultar, tinha que ir lá no seminário onde estudava, num local onde estava preso num poste de ferro, com uma cadeia de ferro o evangelho, que não podia sair dali. Quem viu o filme O Nome da Rosa? Quem não viu, procura. Vale a pena ver Humberto Eco descrevendo esse período medieval terrível, em que nós curas tínhamos medo dos livros. Não queríamos que as pessoas lessem Aristóteles. Cometíamos crimes para impedir as pessoas de conhecer. Até que chegou quem? Lutero, 1500 e alguma coisinha, e vai fazer o processo da reforma. Qual foi a grande vantagem de Lutero? Não conseguiu completar a sua tarefa, tá bem? Mas a grande virtude, ele catou o Antigo e o Novo Testamento, traduziu para o alemão e imprimiu, entregou na mão do povo. A partir dali, era para ter sido implantada já o Consolador prometido. Mas ele se aferrou aos dogmas, porque vinha da Igreja Católica, era reforma e tal. E essa coisa toda que a gente está vendo hoje, são mais de 2.000 denominações só do protestantismo no mundo. Cada indivíduo lê e interpreta do jeito que quer e cria a sua denominação. O que deu surgimento ao chamado neoevangelismo. Eu estou citando vários livros aqui, não é, gente? Aconteceu na Casa Espírita, que descreve a igreja de Mamão sustentada pelos espíritos das trevas aqui, e que está sedimentada entre nós no neoevangelismo. Eles não têm vinculação com o protestantismo, porque senão teriam que pagar o dízimo para a igreja central. Então não tem interesse de dividir o dízimo. Então criou uma nova denominação, neoevangélicos, para ficar com todo o dinheiro, não é? E é a igreja de Mamão, a igreja do dinheiro aqui na terra. E muita gente está iludida. Eu vou contar para vocês uma experiência vivenciada por um companheiro de trabalho. Agora estou aposentado há 5 anos, mas antes da aposentadoria, ele contou essa história. Que a mãe dele, ela recebia todo o salário dela, de aposentada, e eles, os filhos, tinham que ir lá na casa para levar as coisas para ela comer, porque ela não tinha o que comer. Até o bujão de gás um dia tinha desaparecido, porque ela vendeu o bujão para dar o dinheiro. Aí eles foram procurar um tratamento, fizeram um tratamento psiquiátrico com ela durante muito tempo, até que o psiquiatra considerou que ela estava recuperada. Mas a prova de fogo seria ela ir assistir o culto e não entregar nenhum dinheiro lá. E ela deveria ir com dinheiro na bolsa. Se ela conseguisse assistir o culto todo sem entregar o dinheiro, ela teria sido curada, teria entendido. E foram ele, a irmã e a mãe. E ele disse que assistiu toda a cerimônia, foram 2 horas, 30 minutos, em momentos diferentes, se falou do evangelho, e 1h30 se falou do dinheiro, das doações, da necessidade de botar o dinheiro não sei aonde, aquela coisa toda. Ele disse que a mãe dele estava curada, porque ela não deu o dinheiro, ela conseguiu acompanhar o culto inteiro e não deu um tostão. Só que houve um problema grave, ele saiu de lá com peso de consciência por não ter dado o dinheiro dele.
Então a situação é realmente muito grave. Nós vemos as casas espíritas, não é? Que precisam entender isso. A casa é sustentada pela nossa colaboração para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o aluguel, se tem, ou para pagar o imposto predial. Mas não é, a diretoria acompanha, tem um conselho fiscal. Os trabalhadores da casa são todos voluntários, ninguém recebe nada. E quando recebe não é espírita. Deu para entender isso, gente? Lá na FEB, cada livro novo que era editado, os diretores recebiam uma cópia. Que os diretores saíam divulgando, falando nas palestras, mostrando um novo livro e tal. Era uma forma de divulgar. Pois chegou à conclusão que aquilo era salário indireto. E que o diretor tinha que pagar o livro, não podia receber de graça. Não estamos recebendo nem livro mais que a editora edita. Porque não pode ter salário indireto. Deu para entender, gente? Então o espírita trabalha e paga para trabalhar, com consciência do que ele está fazendo. Isso assusta algumas pessoas. É ou não é assim? Quem é trabalhador sabe que é desse jeito. Isso assusta algumas pessoas. No entanto, é uma conscientização, porque ninguém vai pedir. O presidente, a diretoria, o tesoureiro não vai ficar pedindo dinheiro. A gente vai lá e faz a doação por consciência daquilo que a gente está fazendo. Mas ninguém é preciso ir dar toda a fortuna. Olha o que aconteceu com o Chico. Alguém quis dar uma fazenda para ele, imensa fazenda. Chico não recusou, não. Ele queria recusar de todo jeito. O homem disse, eu só dou se for para você, Chico. Ele falou, então tá bom. Não é? Se for só para mim, tudo bem. E foi para lá acompanhado de 2 outras pessoas. Aí o homem doou para ele, né? Ele assinou, recebeu, ato contínuo, mesmo escrivão. Ele falou, agora divide no meio. E essas 2 pessoas aqui são de 2 instituições. É para eles. Mas você vai dar, Chico, o senhor não me deu? É meu. O senhor disse que só dava para mim, agora eu posso dar para quem eu quiser, não é? E passou a coisa adiante, né? Então, consciência a respeito das coisas. O Espiritismo nos pede isso, consciência. E aí nós vamos ver a necessidade do perdão a nós mesmos e de perdoar os demais. Compreender a limitação alheia, aceitar mais a outra pessoa como é. Hoje qualquer coisa separa. Os filhos telefonam não sei para quem, para que os pais percam o direito de paternidade, porque está obrigando a trabalhar em casa, quando o pai ou a mãe está pedindo para o filho pegar o prato para levar para a pia, por amor de Deus. Já há, graças a Deus, publicações de psicólogos e educadores no Brasil pedindo para os pais que ensinem os seus filhos a assumir responsabilidade. Nós lemos uma vez, e limites. Lemos uma vez numa revista de bordo, essas revistas de bordo de avião, uma página de opinião lá no final. Um grande empresário, economista, escrevendo a respeito. Ele disse que os melhores administradores que ele tinha conhecido de empresas tinham aprendido, não nas universidades, mas dentro da família, quando desde cedo os pais ensinaram o diálogo e o compartilhamento das responsabilidades dentro de casa. É uma responsabilidade grande que nós temos nesse momento da regeneração. Ensinar limites, ensinar responsabilidade por si mesmo, para que o indivíduo mais tarde não tenha que recorrer à droga, porque já experimentou de tudo e está num processo depressivo, porque não sabe qual é o valor da vida, qual o sentido da existência. Então, é a superação da necessidade do perdão pela autoaceitação e aceitação do outro. Porque quando é que a gente tem que perdoar? Quando a gente se ofende. Quando a gente não se ofende, não precisa perdoar. É por isso que a gente pergunta, Deus nos perdoa? A primeira resposta que a gente vem por causa do vício católico é, sim, perdoa. Sim, nós poderemos entender isso, que Deus perdoa, se a gente entendeu que Deus se ofendeu com aquilo que a gente fez. Mas é possível que Deus se ofenda com aquilo que a gente faz? Então Deus não tem necessidade de nos perdoar, porque Deus nos ama incondicionalmente. Então nós temos necessidade de perdoar quando a gente se sente ofendido. Nós nos auto-ofendemos, temos que nos auto-perdoar. Ofendemos o próximo. Aí o próximo, se sentiu ofendido, tem que nos perdoar. Mas se o próximo não se sentiu ofendido, eu estou com problema, porque eu ofendi.
E a minha consciência está me cobrando a reparação. O outro não precisava se ligar a isso. Então, quando alguém vem nos ofender, se a gente não aceita a ofensa, o problema é dele. Mas se a gente aceitar a ofensa, nós nos ligamos a ele. Percebeu, gente? Fica ligadinho ali, ó. É por isso que inimigo é o primeiro a reencarnar junto. Porque fica ligadinho, não tem como fugir. Tá bem? Então, compreensão da infância espiritual que nós estamos lutando para superar e a diminuição da possibilidade do engano. Nós poderemos nos enganar. Se a gente tem consciência, perceber o engano, o passo seguinte agora é buscar como reparar. Ah, mas às vezes não é possível. O que eu faço? Paciência. Medita, examina o assunto e aguarda a oportunidade, porque a vida vai lhe dar a oportunidade. No momento que você estiver pronto e o outro também, acontece. Tivemos uma situação de altercação com um companheiro lá na FEB. Era muito complicado. Nossa, o nosso gênio não batia. A gente achava que os nossos anjos da guarda eram inimigos. Olha como é que a gente transfere para os outros, não é? E aí, então, aquilo era um drama, né? Porque tudo que acontecia ficava pior ainda. Aí, nós começamos a orar, não é? Pedindo ajuda aos bons espíritos. E orar para o anjo da guarda dele. Se vocês têm alguém que vocês não gostam, orem para o anjo da guarda dele. Ora, porque aquele anjo da guarda dele vai pegar essa energia positiva e vai ajudar esse indivíduo. Aí fomos orando, pedindo ajuda. E acreditamos que ele também, talvez, porque era espírita, estivesse fazendo o mesmo. Porque um dia nós nos encontramos no corredor assim. Nos encontramos e começamos a conversar. Sabe aquela conversa assim que nem precisava dela, mas a gente sentiu necessidade de ter? Começa a conversar. Daí a pouco nós dois estávamos abraçados. Nos abraçamos. Sabe aquele abraço de silêncio, assim como quem diz assim, me perdoa, era mútuo? Por que aconteceu isso? Porque nós estávamos com a intenção de resolver o problema. E já estávamos vibrando positivamente um pelo outro, porque senão não seria possível. Então é preciso que os dois estejam prontos. Às vezes a pessoa está e o outro não. Paciência, aguarda. Mas às vezes o outro está pronto e a gente ainda não está. Porque às vezes os níveis da problemática são muito profundos dentro da alma da gente. Então, nós precisamos integrar, conforme Joana de Ângeles nos ensina, não é? As sombras para a produção da luz. Não é negar que a sombra existe. A sombra existe, mas a sombra é um instrumento para o meu aprendizado de autoiluminação. É através dessa sombra que a luzinha vai se acender e será visível para a minha própria consciência. E mais tarde, aí eu pergunto agora, não precisa levantar o braço não, quem leu Voltei? Quem não leu, preste atenção. É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Memorizou? É dessa finurinha assim, olha, Voltei. Vale a pena, porque é de Frederico Figner, irmão Jacó, que foi espírita, vice-presidente da FEB, trabalhador, e quando chegou no mundo espiritual, não vou contar não. Então vamos para a nossa conclusão nos breves minutos que nós temos. A culpa já não é mais dos nossos tempos, tá bem? A responsabilidade sim. Nós somos responsáveis, mas não precisamos nos sentir culpados por nada, porque nós podemos reparar os enganos que nós cometemos. Todo mundo pode. Se você não se sente com condição, procura o atendimento fraterno do centro. Bate um papo. Se a situação for mais grave, procura um profissional, um psicólogo, um psicanalista, que lhe ajude a resolver, mas busque um que seja minimamente espiritualista, para ter uma visão da realidade espiritual que nos ajuda com mais propriedade, porque não vai tratar da matéria, vai tratar do espírito. Tudo bem, gente? Mas às vezes o bate-papo no atendimento fraterno nos ajuda a resolver aquela problemática. Então a culpa não é mais dos nossos tempos, a responsabilidade sim. Ao constatar o engano, então, é natural que a gente se arrependa. É muito natural. Agora, a escolha do caminho é nossa. Eu posso escolher o remorso.
entrar num processo de culpa terrível, e aí entro naquele processo de autopiedade. Eu sou um coitadinho, não posso nada, os outros têm que fazer por mim, e agrido aqueles que querem me ajudar, e vou ficar nisso por um tempo enorme. Ou então partir efetivamente para a aceitação da realidade de que, se eu me enganei, pode vir uma expiação por aí, e ter a coragem de enfrentar a expiação, mas que eu não preciso esperar por ela. Eu posso começar o processo da reparação agora mesmo, fazendo o bem, não importando a quem, conforme o Evangelho nos orienta. A espiritualidade nos deixa muito claro: o amor é a solução. Que Jesus, o Divino Mestre, nos ajude, nos ampare, e conforme o pedido, nós encaminhamos então para a oração, correto?